Olá, meus alunos do segundo ano do ensino médio. Vamos começar agora a nossa aula de espanhol, certo? Eu estou com o módulo 7, capítulo 21. Então, acompanhe a aula com esse módulo em mãos. O conteúdo que a gente vai estudar hoje é o pronome complemento direto e indireto. Aprender a diferenciar, certo? Então, estejam, por favor, com o módulo. Se não estão com ele agora, dê uma pausa. Vá lá, pegue o módulo e volte. Módulo 7, capítulo 21. Por favor, acompanhe a aula com o módulo para que vocês possam marcar e retirar as dúvidas que surgirem durante as nossas aulas ao vivo. Então, pronome de complemento direto e indireto. Há uma pequena diferençazinha na formação e na função. Então, vocês vão aprender agora a diferenciar, tá certo? Primeiro, os pronomes de complemento direto são me, te, lo e las, diferenciando de gênero masculino e feminino, porém ambos no singular, e no plural nós temos nos, os, los e las, diferenciando novamente somente no gênero masculino e feminino, porém ambos estão no plural. Los pronomes complementos recebem diretamente la acción del verbo. Eles têm a função de responder à la pergunta que ou a quem e substitui ao substantivo, concordando com esse substantivo em gênero e número nessas pessoas aqui, ó. Então, a gente tem o me, o te, o lo e o lá. O le vai entrar como indireto, o nos, o os, o los e o las. Como exemplo, ella lava la roupa. Que lava? Qual é o substantivo dessa frase? La roupa, certo? Então, se é roupa, o substantivo está no feminino singular. Então, ela la lava. Então, lá, por quê? Porque está se referindo à roupa que está no feminino e no singular. Outro exemplo, vemos a las chicas. Respondendo a pergunta, a quem vemos? Quem é o substantivo? Chicas. Então, por isso que tem a resposta lá vemos, porque as chicas está no feminino plural. Então, las corresponde a chicas, que é substituindo o substantivo da frase, certo? Então, se os pronomes de complemento direto têm a função de responder às perguntas que lava, ou quem, a quem vemos, e substitui o substantivo, então eles devem concordar com ele em gênero e número. Mas só concorda em gênero e número nessas aqui, ó, lo, lá, los e las. Aqui, os pronomes de complemento direto. Quando se refere a algo, a eu, a mim, eu utilizo o me. Quando se refere a algo, a tu, que é a segunda pessoa do singular, eu vou utilizar o te. Quando se refere a ele, a ela ou usted, no masculino temos o lo e no feminino temos o lá. Porém, esses aqui correspondem ao singular. Daqui para baixo corresponde ao plural. Quando se refere a nós, utilizo o nos. Quando se refere a vosotros, utilizo o os, que é nós, é nosotros, viu, gente? E o vosotros, os. E quando se refere a eles, a elas, ustedes, eu utilizo o los e o las, sofrendo variação novamente de gênero, certo? E aqui de número, porque tem forma do singular e do plural. Os pronomes de complemento direto são me, te, lo e lá, masculino e feminino, singular. Nos, os, los e lá, masculino e feminino, ambos no plural. Exemplos. Me puede ayudar? Por supuesto. ¿En qué te ayudo? Carlos nos invitó a su casa. ¿Viste a Clara e a Felícia? Aqui o substantivo está no plural. Então, no las vi. Então,
responde a pergunta utilizando o plural, porque está se referindo Clara e Felícia. Então, las. Cindy comprou uma gorra para mim. Quando responde que comprou, eu vou utilizar os pronomes de complemento direto, que são lo, la, los e las. E quando respondo para quem, que são os pronomes de complemento indireto, eu tenho o me, que é para mim, o te, que é para ti, o le, que é para ele, ou para ela, ou para você, o nos, que é para nós outros, o os, que é para vosotros, e o les, que é para eles, elas e ustedes. Então, quando eu respondo que comprou, eu utilizo o complemento direto, os pronomes de complemento direto. E quando eu respondo para quem comprou, eu utilizo os pronomes de complemento indireto. Então, os complementos indiretos é para quem. Então, para mim, que é eu uso o me. Para ti, que é tu, eu uso o te. Para ele, ou usted, eu uso ou le ou se. Para nosotros ou nosotras, eu uso o nos. Para vosotros ou para vosotras, eu uso o os. E para eles, elas e ustedes, eu uso o les ou se. Então, os únicos que sofrem variação aqui é a terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. E para que vocês não confundam, os pronomes de complemento direto são me, te, lo e lá, masculino e feminino, nos, os, los e las, masculino e feminino. E os pronomes de complemento indiretos são me, te, le e se, nos, os e les e se. Então, aqui, ó, sujeito, sou eu, tu, ele, ela e usted, nosotros, vosotros, ellos, elas e ustedes. Os pronomes reflexivos, me, te, se, nos, os e se. Os pronomes de complemento indireto, que são usados para pessoas, somente para pessoas, a gente tem o me, o te, o le ou o se, o nos, o os, o les ou se. E os pronomes de complemento diretos utilizados para coisa ou pessoa, a gente tem o me, o te, o lo e o lá, o nos, os, o los e o las. Se vocês notarem, os únicos que mudam é da terceira pessoa do singular, né, e do plural. Que no caso do indireto eu tenho o le e o se, e o les e o se. E dos direto, o lo e o lá, e o los e o las. Agora vamos para uma tirinha cômica, certo? De Gaturro, para a gente concluir, que diz assim: le gusta mi perro. Aí ele faz aí ele diz sim. E Gaturro de olho, né? E com medo. Aí ele diz: se lo vendo. Aí o cachorro rosnando e olhando para Gaturro, né? E ele já preocupado. Aí Gaturro pega e diz: não deje. Aí sai correndo, né? Se lo vendo yo. Aí ele enrola e tá vendando, né, na verdade, o cachorro. Então ele fica preocupado. Ele tá perguntando se gosta do cachorro, né? Aí ele disse, utilizando aqui aí o le, né, um pronome de complemento. E ele diz, o cachorro tá rosnando e olhando para Gaturro, ou seja, um cachorro e um gato. Aí o dono fica e olhando também para Gaturro e preocupado com ele. Ele disse que tá vendendo. E o cachorro mostrando seriamente que é muito violento, né? Aí ele disse: não, deixe. Aí ele tá vendando, no caso, né? Ele quer cumprir, se lo vendo yo. Aí ele já pensa no que pode acontecer, no que ele tá correndo o risco, né? Gente, a atividade que eu vou passar para vocês do módulo 7 no capítulo 21. Deixa eu explicar um pouco sobre essa atividade. Bom, essa atividade não é uma atividade para vocês entregarem na escola, certo? É uma atividade de fixação.
Eu não estava passando antes para vocês, porque vocês estavam respondendo a apostilado avaliativo, então poderia confundir vocês. Já que vocês estão entre a entrega do primeiro apostilado avaliativo, que já foi feita, e o recebimento do segundo, que ainda não foi feito, eu resolvi passar as atividades de fixação para vocês, com o conteúdo que a gente está estudando agora, certo? Primeiro, são as atividades da página 11 a 13, que correspondem a esse conteúdo que vocês estudaram agora, e as atividades complementares, que é encerrando com as questões de marcar X de vestibulares, com os conteúdos do capítulo 21, que está na página 18 a 21, certo? Então, vocês vão fazer essas atividades, não é necessário levar até a escola, não é necessário entregar a mim. Se vocês tiverem alguma dúvida para responder, vocês podem me perguntar e tirar as dúvidas durante as nossas aulas ao vivo. As dúvidas só vão aparecer se vocês tentarem, certo? Então, não adianta vocês, não tenho dúvida do assunto, mas não tem porque não pesquisou, porque não assistiu, ou porque entendeu tudo, né? Mas, se quer tirar uma dúvida, tem que questionar. E se está fazendo atividades e não está conseguindo responder, marque e guarde um momento para a aula ao vivo para tirar essa dúvida, só não pode ficar com dúvida. Lembrando que todos esses conteúdos vão estar presentes no próximo material avaliativo. Então, próximo apostilado avaliativo, vocês vão ter esses assuntos gramaticais. Então, não adianta ficar com dúvida e depois se prejudicar lá na frente, certo? Então, qualquer coisa, eu estou à disposição para tirar as dúvidas durante as nossas aulas ao vivo. Por isso que as nossas aulas têm o nome de plantão de dúvidas, não é? Por essa função. Então, eu vou concluir, gente, a aula de hoje, certo? Falando a vocês, hasta la próxima classe de espanhol. Até a próxima aula de espanhol. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando da família de vocês. E que vocês não deixem de assistir todas as aulas, tanto as gravadas como as aulas ao vivo. A gente não está de férias, a gente está realmente passando todos os conteúdos e vocês devem aproveitar e responder todos os apostilados, certo? Como agora não temos, no momento, nenhum apostilado avaliativo, então vamos responder as atividades referentes ao módulo, que é o 7, capítulo 21. Então, vamos responder para que vocês, quando forem responder o apostilado avaliativo, não tenham tanta dúvida, tá certo? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos, hasta la vista, até a próxima aula de espanhol. Tchau.